Bom dia! Terça-feira, 8 horas, dia de live de desenvolvimento pessoal para que a gente possa crescer e se desenvolver juntos. Muito bem-vindo, você que pode estar aqui comigo ao vivo. Bom dia também para você que não consegue estar ao vivo, mas depois assiste a gravação. Oi, Pati! É uma alegria estar aqui, né? E aí, o que eu queria já começar na nossa conversa, né? Toda terça-feira, 8 horas, eu faço essa live e a partir de julho eu não vou conseguir mais fazer por questões de organização de agenda, né? Então eu queria te convidar a não perder a live da semana que vem, que vai ser a nossa despedida. Sendo que toda semana vai ter vídeo lá no canal do YouTube, porque não vai ser gravado, né? Não vai ser a live que geralmente eu coloco lá, mas vai ser um vídeo gravado na semana para estar dando continuidade nesse desenvolvimento pessoal. Bem, a live de quinta-feira às 18 horas a gente vai manter. Então eu te espero, né, toda quinta-feira às 18 horas para a gente poder se desenvolver. Tudo bem? Bem, então vamos lá começar. Qual é o tema de hoje? Hoje a gente vai falar como acordar mais disposto, como ter mais energia para o seu dia. E aí eu queria que você pensasse sempre, né, o que funciona para você, porque é assim que você consegue implementar um hábito. Então não é porque as pessoas falam de acordar 5 horas, que é o melhor, que você precisa acordar 5 horas. Não é porque as pessoas falam que você tem que tomar banho gelado assim que acordar, que você precisa tomar banho gelado. Sempre você precisa avaliar o que funciona para você. E aí sim, isso, né, vai dando energia mesmo para você poder continuar na tua jornada, tá bom? Então, como ter mais energia ao acordar? Vamos lá, começar do começo. Antes da gente falar dos 4 pontos para que você tenha essa, né, mais energia, vamos entender o que acontece na maioria, né? Porque a gente aqui sai do mediano para o extraordinário, entendendo que o mediano é o que todo mundo faz, é o que acorda, vai levando a vida e vai indo, né? A coisa não tem raciocínio, é meio que no piloto automático. Olá, bom dia. Então, o que acontece? Quando você entra no movimento de fazer algo diferente, não vai ser simples. Por quê? Porque se o seu organismo sempre acordou sem programação, ou ainda a hora que for, ou ainda em cima do horário, ele já está acostumado a isso. Então, para você desenvolver esse hábito, né, de acordar com mais energia, mais disposto, é uma construção. Porque o seu cérebro, ele quer rotina. Por mais que a gente fale, eu odeio rotina, a gente já fala sobre isso aqui algumas vezes, né? É a rotina que você cria que faz a diferença de você gostar e de você não gostar, de você desenvolver e de você não desenvolver. Então, lembra disso, tá? Toda vez que der aquele desânimo e você querer voltar para a sua versão, que não vai acordar disposto, que não vai acordar mais cedo para você realizar, você tem que pensar, não, se eu voltar para aquele lugar, vai ser de novo sacrificante desenvolver, vai ser de novo sacrificante entrar nesse movimento. Então eu vou permanecer, eu vou continuar. Sheila, e aí depois de quanto tempo eu vou conseguir já implementar isso na minha rotina? Depende. Algumas pessoas falam 21 dias, algumas pessoas falam 3 meses, algumas pessoas falam X dias. Depende de cada pessoa. Assim como... Opa! Perdão. Assim como algumas pessoas em dietas. Fulano deu sorte porque ela conseguiu fazer a dieta do shake. Bem, sem entrar no mérito se é nutritivo ou se não é nutritivo, para algumas pessoas a dieta de shake vai fazer a pessoa ficar doente. Então, cada um é um ser individual. Cada um tem a sua particularidade. Então, antes da gente entrar das 4 dicas, eu precisava te lembrar disso. Em vez de ficar falando, se eu acordasse tal hora eu faria isso, se eu tivesse essa rotina eu faria daquele jeito, começa a fazer o se. Se eu acordasse às 8, eu faria isso. Tenta acordar às 8. No primeiro dia, talvez você não consiga acordar nessa hora que você planejou, mas não tem problema, você acordou mais cedo que o habitual.
Se eu fizesse dessa maneira, eu teria o seguinte resultado. Tenta fazer dessa maneira. Ainda que você não consiga fazer tudo dessa maneira, você entrou no movimento. Eu sempre falo aqui, fico repetitiva, mas é importante também a repetição para o aprendizado. O poder do pouquinho. Então não se prenda se você fez 1 metro ou se você fez 1 quilômetro. O fato de você dar o primeiro passo já é movimento, já é sair do lugar, tudo bem? Então, para não deixar de esquecer nada, deixa eu ver se eu falei tudo. Beleza, então vamos lá. 4 pontos, né? Eu sempre falo para você trazer papel e caneta, para você anotar, que sempre quando a gente anota, a gente também fixa mais no cérebro. Então, fica à vontade, também você pode depois assistir a live de novo, enfim. Lembrando que ela fica gravada aqui no Instagram e também no YouTube. Ah, Maristela, obrigada pela companhia. E aí, vamos lá. Primeira coisa, né? Você tem um pra quê. Porque a gente está falando como acordar mais disposto. E aí, se você não tem um pra quê, você não vai sair da cama quentinha. Gente, aqui no Rio, eu não sei de onde você tá assistindo, mas aqui no Rio tá um friozinho bom. Agora de manhã não tá nem tão frio, mas ainda assim, você acordar e sair debaixo das cobertas, você tem que ter um pra quê. Tem até alguns coaches, né, alguns mentores que falam, é só ter boleto para pagar que você arruma um pra quê. Só que o boleto, ele é um pra quê muito pesado. Ele é um pra quê que não te motiva a sair da cama. Ele é um peso. Aqui a gente está falando de ter mais energia para fazer suas coisas, mas é coisas que você tem prazer. Então o boleto não é o mais incentivador. Então o que eu te incentivo a desenvolver, até mesmo escrever? Qual é o teu pra quê? Chileno seria meu porquê? Seu porquê também é importante. Mas o pra quê te leva à ação. Eu preciso acordar mais disposto, mais cedo, porque agora eu vou entrar numa rotina de estudos. Até ontem, quando eu botei enquete, né, se vocês queriam conversar sobre planejamento de viagem, planejamento de estudos, organização financeira para autônomo, na hora que eu coloquei lá a opção, eu fiquei lembrando, né, do meu tempo de concurseira, o quão desafiador era, porque eu não tive como só estudar, eu trabalhava e estudava. Só que isso me deu uma vantagem, porque embora eu tivesse cansada do trabalho, eu aproveitava cada hora disponível. Às vezes, quando a gente tem 8 horas para estudar, a gente acaba não aproveitando as 8 horas. Então, como eu tinha 4, às vezes 3, eu tinha que ser muito disciplinada. E é sobre isso aqui o primeiro ponto. Quando você tem o pra quê, você consegue desenvolver essa disciplina. Então, para mim, é importante eu acordar às 7 horas para a dinâmica que eu tenho no meu dia a dia. Só que para outras pessoas não dá para ser 7, tem que ser 8. Se acordar às 7 fica quebrado. Para outras pessoas tem que ser às 5. Só que uma coisa que eu quero te lembrar, não é a hora que você acorda que faz a diferença. É o que você faz quando está acordado. Então anota essa frase e que isso esteja assim sempre na sua mente quando você pensar, eu vou ver se eu acordo às 5 para o dia render. Não é sobre isso. É sobre o que você faz quando você está acordado. Tá bom? Pega essa visão aí. E aí a gente precisa para o segundo ponto. Que horas eu preciso dormir para que eu tenha disposição para acordar na hora que eu planejei acordar? Sim, você precisa ser intencional no tempo que você tira para dormir, porque senão você vai levando também, e aí quando veja são 2 horas da manhã, e como é que você vai acordar? Não sei, vamos supor que você tenha planejado acordar às 7. 5 horas de sono, as pesquisas dizem que não é o suficiente para você reestabelecer toda a tua energia. Shirley, eu conheço gente que dorme 3, que dorme 4. Você vai ver essas pessoas mais idosas, que aí elas mudam a dinâmica do sono delas. Mas em geral, na média, embora a gente não queira ficar no mediano, eu estou trazendo assim, resultado da média de pesquisas, a média de sono para você recuperar suas energias é de 7 a 8 horas. Então, nesse parâmetro, dormir 5 horas pode te prejudicar e você acordar cansado, acordar indisposto. Então você precisa se preocupar com a sua hora de dormir também, no sentido de que horas para poder fazer 7 a 8 horas de sono e eu acordar na hora combinada. Então, primeiro ponto, que horas eu preciso acordar e para quê? Então, o primeiro ponto é pensar no seu para quê. O segundo ponto é pensar
como é que eu vou, que horas eu durmo para calcular essas 7, 8 horas e estar disposto. Lembrando que isso varia de pessoa para pessoa. Então fica atento de não querer viver a vida de uma pessoa que você admira, de querer viver a vida de uma pessoa que você vê que tem resultado, porque esse resultado da pessoa ali é de forma específica, a hora que ela dorme, a hora que ela acorda, o que ela faz, qual é o ritual dela à noite. Nós falamos já aqui de rituais do sono, de acordar, e aí é importante que você desenvolva os seus, porque aquela pessoa tem a história dela, a trajetória dela e a bagagem dela. Isso é muito importante. Quando a gente pensa na nossa jornada, quando a gente pensa no que a gente se propõe a fazer, nos nossos sonhos, é um destino. Você pode até ter outras pessoas indo para esse destino. A maioria das pessoas querem ter sucesso profissional e aí você caminha nesse trajeto, né, rumo a esse destino. Só que a minha bagagem é uma bagagem de 10 quilos, a bagagem do outro é uma bagagem de 23 quilos. E trazendo para a vida, eu tenho 7 anos de experiência, o outro tem 23 anos de experiência. E aí você quer comparar o tempo da jornada? Não. Observe qual é o teu particular, observe qual é a tua individualidade. E aí você definindo que horas você precisa dormir para que você tenha a qualidade de sono, para você acordar disposto, aí você vai combinando, né, aqui as duas dicas. Terceiro, e tudo encadeado, né? Primeiro, para quê? Segundo, quantas horas eu preciso? Terceiro, que horas eu vou estar dormindo? Então aqui a gente está combinando as dicas. Quando eu tenho meu para quê, eu vou ficar firme. Aí eu vou entender quantas horas eu preciso. Eu preciso de 8 horas. Aí eu vou entender que horas eu tenho que estar dormindo. Por que é importante eu estabelecer que horas? Para você criar a tua rotina. Ah, mas aí se eu tiver uma festa na sexta-feira, aí é atípico, é uma exceção. A gente está falando aqui da sua rotina. A sua rotina pode ser de segunda a sexta, ou a sua rotina pode ser de domingo a domingo. Porque algumas pessoas, né, vivem a vida durante sábado e domingo e de segunda a sexta meio que faz uma rotina. Não, isso aí é só para eu poder pagar os boletos. Reavalie essa percepção que você tem da tua semana. Quem sabe não é interessante você pensar na tua semana de domingo a domingo, lembrando que todo dia você está trabalhando para desenvolver teu projeto, para realizar teus sonhos. E aí vai ficar menos penoso no domingo à noite, você pensar que segunda começa a sua semana de trabalho. E aí vai ficar menos eufórico quando vier sexta-feira para você pensar que só tem sábado e domingo. Então, se você faz uma rotina de domingo a domingo, em que você coloca suas responsabilidades, mas coloca também um tempo de lazer, um tempo de cuidado com você, não tem peso no domingo para segunda, não tem eu odeio segunda, e também não tem uma euforia desenfreada porque chegou sexta-feira. Todos os dias são bênçãos, todos os dias são para fazer acontecer, fazer um pouquinho a caminho da realização dos seus sonhos. Pensa sobre isso porque isso muda muita coisa. Começa na sua cabeça como você lida no seu dia a dia, como você lida com as coisas que você precisa fazer. Então, para quê? Quantas horas você precisa de sono e que horas você tem que estar dormindo? Feita essa análise, aí você vai conversar com a família. Porque, por exemplo, né, a gente vai falar do quarto ponto aqui, que é que horas eu preciso fazer minhas atividades, né, meu ritual do sono. Só que se você faz isso só para você, morando sozinho, funciona muito bem. Mas se você tem uma dinâmica de marido, de filhos, você precisa conversar. Assim como eu falo de organização financeira e envolver a família, nesse desafio de acordar mais disposto, precisa envolver a família. E não é uma coisa simples. Pode parecer simples, olha pessoal, a ideia é que a gente durma 10 horas da noite para que a gente acorde mais disposto, mais cedo e possa curtir, possa ter um tempo juntos antes da gente sair para a escola, para o trabalho. Não é dessa maneira na vida real. Na vida real ninguém quer levantar mais cedo, ninguém quer acordar e sair das cobertas, está muito confortável ali. O cérebro quer isso, o cérebro quer conforto. Só que aí a gente precisa envolver as pessoas. Por exemplo, na minha casa o desafio é dormir cedo. Meu marido é noturno e nós estamos 3 anos casados
e eu quero dormir 10 horas da noite. Quando eu vejo já são 11h30 e eu tô ali, vamos dormir, vamos dormir. Aí até, né, algumas pessoas, né, podem pensar, vai dormir e deixa ele. Só que eu quero estar com ele, quero estar na companhia dele. Então eu tento convencê-lo, argumentar, dar vantagem da gente ir juntos, né? E aí no dia seguinte também ele poder estar mais disposto. Porque senão ele dorme tarde, mas ao acordar não dormiu essa média que a gente falou aqui de você se restabelecer. E aí está indisposto, faz as coisas cansado. Inclusive, perceba-se quando você acorda mais cansado, você não vai ao longo do dia de uma forma mais lenta, às vezes cometendo mais erros. Então tem vantagem quando você se prepara para acordar mais cedo, para ter mais energia. Lembrando que o seu cedo é diferente do meu cedo, que é diferente do cedo do outro. É o que funciona para você. Por fim, então, quarto ponto é que horas eu preciso jantar, que horas eu desligo o celular, que horas eu começo o meu ritual do sono. Sim, porque o ritual do sono ele não começa 5 minutos antes da hora que você quer dormir. Então, se você quer dormir 10 horas, 9 horas precisa começar seu ritual do sono. Sempre 1 hora antes. E não é fácil. Quando eu venho aqui conversar com vocês, não é que eu faça isso com facilidade, mas eu desenvolvo esse hábito todos os dias. Então, para você que está aqui comigo ao vivo, para você que está assistindo na gravação, reflita sobre isso. Não é sobre ser fácil essa nova rotina. Não é sobre ser fácil desenvolver esse hábito para você acordar com mais energia. Mas é sobre você fazer o que tem que fazer. Então, 1 hora antes eu preciso pensar, se eu ficar no celular até a hora de dormir, o celular tem luzes que ativam o prazer, né? Que liberam mesmo a dopamina de você querer ver mais, de você querer acompanhar aquela notícia, de você querer ficar ali rodando. Então, 1 hora antes eu começo a me desconectar, porque senão eu fico ali querendo mais e mais, e aí eu não desligo. 1 hora antes eu tenho que jantar para poder fazer a digestão, que seja andando, né, na casa no sentido de arrumar o que eu preciso arrumar, separar as coisas do dia seguinte, porque essa é uma dica extra, você planejar o seu dia seguinte, separar a tua roupa, separar as coisas que você vai levar. Isso tudo faz você ganhar tempo, isso tudo faz você ter mais resultado. E aí, nesse ritual do sono, se a família não estiver envolvida, você vai dormir e a televisão tá alta, você vai dormir e a galera tá batendo papo, e aí você não consegue dormir. Então lembre-se, tudo que a gente tenta implementar na nossa rotina, a gente não tem que levar o outro para a nossa rotina. Por exemplo, eu gosto de ler antes de dormir. Meu marido não gosta de ler. Eu não posso colocar essa rotina para que ele também leia alguma coisa de dormir. Não funciona assim. Só que eu sinalizo. Olha, eu já estou indo dormir, vou ler um pouquinho e vou dormir. Eu sinalizo porque se for ver televisão, o volume tem que estar mais baixo. Se for assistir um filme, o volume também tem que estar mais baixo, porque senão estimula você e você quer participar e você quer estar ali. Então, recapitulando, você precisa de um para quê, você precisa entender qual é a tua média de horas que você precisa, você precisa estabelecer que horas que você tem que estar dormindo para ter essa média. Se eu tenho que dormir 8 horas, eu quero acordar às 7, então eu tenho que dormir às 11. Então é uma matemática aí que você precisa fazer para você ter esse tempo de renovo. E quarto, tenha o seu ritual. Tenha o seu ritual do sono, que é você se preparando, baixando as luzes da casa, né? Vai desligando as luzes e aí vai ficando o ambiente mais escurinho. Eu vou preparando, se eu tenho cuidados com a pele, vou fazendo meus cuidados. Se eu durmo com uma musiquinha, eu já coloco a musiquinha. O celular, se possível, fora do quarto, porque toda vez que chega a notificação, o celular brilha e isso desperta, te dá um prazer de o que é que está acontecendo. Então, se for o caso, compra até o despertador daquele modelo antigo. Mas não se iluda achando que você precisa ter o celular perto de você, porque ele tira a sua atenção, ele tira a sua energia. E aí, também tem o contraponto, né? Quando você acorda, não é o celular a primeira coisa que você deve pegar, porque ele já suga a tua energia ali. E aí ali você continua deitado e continua, e ele vai ali atender a agenda dos outros. Hoje a gente está falando de 4 pontos para você acordar com mais energia. Eu estou dando 2 pontos bônus. O primeiro, não pegue imediatamente seu celular.
Se possível, fique 1 hora depois que acordar até pegar seu celular. E nessa 1 hora, cuida de você. Faça a tua devocional, ora, medita, tenha tempo com a sua família. E aí só depois você pega no seu celular. Faz isso por 10 dias e depois me conta o que aconteceu. Você vai ficar outra pessoa, porque você vai perceber que nessa 1 hora você teve vida. Vida com os seus, vida contigo. Segunda dica bônus aí. Acordou? Tome um banho. Sim, tome um banho, porque o banho ajuda a despertar, ainda que seja um banho morninho, se você não quiser tomar um banho frio ou um banho gelado, porque não precisa ser um banho frio ou um banho gelado, mas também não pode ser um banho quente, porque o banho quente relaxa. E aí você vai voltar para as cobertas. Então, primeira coisa que você fez ao acordar, abre o olho, ore, medite, agradeça, respire, mas não pega no celular. E a partir daquele momento que você acordou, conta 1 hora, deixa o celular em stand-by e vai fazer o que você precisa fazer da sua vida para ela acontecer com as pessoas que você ama. Segunda coisa, se possível, tome um banho. Tome um banho e se sinta renovado, repaginado. Porque o seu dia tem um monte de coisa para você fazer acontecer. E é importante que você esteja presente nele. Não seja um Walking Dead, não seja um zumbi vivendo sua vida, pagando boleto. Não, tenha presença na tua vida, tenha presença nas coisas que você está fazendo. Mais uma vez, quero agradecer, quem pôde estar ao vivo aqui comigo. Obrigada, Maristela. Obrigada, Natália. Obrigada, Paty. Obrigada, Cida, Júlio. Obrigada por todos que estão ao vivo. Não estou vendo nenhuma pergunta, mas estou vendo aqui que está concordando. Obrigada pela tua companhia. E você que está assistindo no gravado, gostaria de saber o que você achou, se você já faz alguma dessas coisas aqui para acordar mais disposto. Conversa comigo nos comentários, para que não fique só uma via aqui, Seja assim, uma via de mão dupla. E eu quero te lembrar que terça-feira que vem é a nossa última live às 8 horas, a partir de julho, por questão de agenda, a gente não vai ter mais as lives terças-feiras. A gente continua com a live na quinta às 18 horas sobre finanças. E toda semana vai ter um vídeo sobre desenvolvimento pessoal, substituindo essa live lá no canal do YouTube. E se você ainda não viu o vídeo sobre olho gordo, eu convido você a dar um pulinho no meu canal do YouTube e assistir. Você entender sobre o olho gordo numa perspectiva da neuroquímica, tá bom? Muito obrigada mais uma vez e até terça-feira que vem. Na verdade, até quinta, Se você puder vir às 18 horas falar sobre din-din. Tchau, tchau!